Estamos ao vivo para mais um podcast nesta página maravilhosa, meus amores. E hoje é um dia de fofocas terapêuticas bem legal. Que é uma fofoca que é eu e você e eu, para falar sobre um dos meus assuntos favoritos, que é prosperidade. Prosperidade, você vive na força ou no fluxo? Eu resolvi trazer esse tema para a gente fofocar, porque tem me aparecido muito isso com as pessoas com quem eu tenho entrado em contato, com as questões dos atendimentos que eu estou fazendo, inclusive, tem sendo coisas que têm feito muito sentido, porque as pessoas, na verdade, não entendem necessariamente o que é prosperidade e também não entendem o que é viver no fluxo da prosperidade. Então, eu vim fofocar um pouquinho com vocês sobre isso para ficar um pouco mais fácil de você entender onde é que você está quando a gente fala de prosperidade. Você está na força ou você está no fluxo? Vamos lá. Primeira coisa, o que é prosperidade? O que é ter uma vida que você está alinhada com a prosperidade e abundância? A vida que você está alinhada na prosperidade e abundância é que quando as coisas simplesmente acontecem com naturalidade. Às vezes as coisas acontecem e você não sabe nem explicar necessariamente o porquê que aquilo aconteceu. Né? Então, você quer alguma coisa, alguém aparece para trazer, ou você tem respostas, as coisas vão acontecendo de uma forma orgânica e parece que não tem esforço naquilo. E não estou falando que não tem problemas, que não tem trabalho para arrumar as coisas. Sim, é uma vida que tem problemas, mas é diferente problema e força. As pessoas às vezes confundem isso. Elas confundem com uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, uma vida de felicidade com ausência de problema. E não é sobre isso que a gente fala quando a gente fala de prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade e abundância, é uma vida onde você tende a ter momentos mais leves, mais felizes, mais equilibrados, com mais frequência. Onde as coisas parecem que fluem de uma forma natural. Vou tentar trazer isso de uma forma mais prática para ficar leve para entender isso, né? Você já escolheu o que você quer viver, o seu objetivo. E durante essa caminhada para esse objetivo, você está sofrendo para viver isso? Ou você está simplesmente se dedicando? Porque sofrimento e dedicação são diferentes. Uma coisa é, por exemplo, eu trabalho todos os dias, mais de 16 horas por dia, só que isso é muito sofrido. Eu sinto o peso, eu sinto a tristeza, eu sinto a raiva, eu sinto tudo, a pressão por ter que fazer aquilo, e eu não quero fazer aquilo. A outra coisa é, trabalho 16 horas por dia também, mas as coisas funcionam de uma forma, eu estou fazendo isso com amor, eu estou vivendo o meu propósito, então eu faço, mas eu faço sem luta, é divertido, é prazeroso, tem cansaço? Tem, porque é muito tempo, mas internamente eu não sofro por estar fazendo aquilo. Quando você está em alinhamento com a prosperidade, é a segunda coisa, não é que você não se dedica, você se dedica e se dedica muito, mas isso não é uma força, não é algo que faz você sofrer. E não que não vai ter problema, vai ter desentendimentos, mas é diferente. Eu atendi uma pessoa essa semana, só para ficar um pouquinho mais clara ainda, uma pessoa essa semana que eu estou ajudando a alinhar com o fluxo da prosperidade, né? Fazendo os alinhamentos, tanto mentais quanto energéticos, e é uma pessoa que já está alinhada, as coisas já estão acontecendo, mas ela tem um bloqueio interno que está impedindo ela de fluir. Porque entendam, às vezes não é que as coisas não estão fluindo na sua vida, que você não está alinhado, mas você está fazendo força para que não venha. Você está desequilibrando, às vezes, a balança do dar e receber. Você está dando demais e não está recebendo. Às vezes, você sabe, não está no fluxo da prosperidade, não é porque você está fazendo alguma coisa errada. Às vezes, você está fazendo coisa demais. Às vezes, você está aprendendo onde você tem que soltar. E essa é uma pessoa, especificamente, que já está tudo certo. Ela já plantou muito, ela já fez muita coisa, ela se alinha. Ela tem ela já construiu todo esse perfil, né?
de prosperidade, já se alinhou com isso, mas ela ainda faz muita força, ela não consegue soltar, ela não consegue se alinhar para que as coisas venham com a naturalidade que poderiam vir. Então a gente foi fazer o quê? Foi apelar para os oráculos, né, gente? Vocês sabem que Pérola ama um bom oráculo, e eu fui ver nos oráculos o que, que precisava ser visto, o que, que ela precisava fazer para que ela conseguisse soltar aquilo. E os oráculos deram uma resposta muito interessante, que é, para ela se alinhar com a prosperidade, ela precisava aprender a soltar no sentido de que acreditar no mistério, acreditar nos milagres. Porque ela está racionalizando todo o processo. Todo o processo. Não é assim, vai ser assim, vai ser assim. A gente tem que ter a parte racional do processo? Tem. Mas quando a gente entra no fluxo, a gente para de se preocupar como as coisas vão vir. Se vai vir dessa forma, a gente simplesmente acredita que as coisas vão funcionar. Por quê? Porque você está no fluxo. Quem está no fluxo é como se você tivesse a certeza que tudo que você quer já é seu. Se tudo que você quer já é seu, você não faz força, você não sofre, você não questiona, você simplesmente vai vivendo com a certeza de que aquilo vem. Você vai fazendo as atitudes para que aquilo venha, mas não tem esforço porque você já sabe que é seu. E ela não estava conseguindo viver neste movimento, ela ainda estava duvidando de como ia vir, o que ia vir, e era para acreditar justamente no que não se vê. Acreditar, justamente, ele falou, no mistério, nos milagres, que pode vir de qualquer lugar, de qualquer forma, não interessa. Ela precisava trabalhar essa mentalidade de que tudo poderia acontecer. Era isso que ela precisava acessar. E fez muito sentido, porque quando a gente faz isso, a gente se separa do fluxo, gente. O fluxo é a mesma lógica do crescimento de uma semente. Você não precisa ficar para uma semente falando, agora é hora de crescer, vai, você tem que crescer. Você tem que crescer e tem que ser assim, 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 assim. Não, você planta uma semente, só dá o alimento que ela precisa e ela vai crescer, porque existe uma programação interna, natural, em que ela vai crescer. E tá tudo certo. Cada ser vivo tem esta programação. Mas nós, como seres humanos, nós saímos da nossa programação. Já parou para pensar que o mundo é abundante, a natureza é abundante, as coisas fluem, multiplicam, frutificam, mas quando chega no nosso momento, muitas vezes as coisas parecem que travam, não funcionam e desalinha, é porque a gente saiu do fluxo da abundância e da prosperidade, o fluxo natural da vida. Porque no fluxo natural da vida, as coisas simplesmente acontecem. Acontecem sem peso, não sem problema. Entendam bem. Vai ter problema, vai ter algumas dificuldades, mas não tem peso, aquilo não é difícil, não é um sofrimento viver. Eu vi um vídeo que eu achei o máximo, e eu ri muito, que era, vem comigo, sabe aqueles vídeos de arrume-se comigo para sair e tal, era arrume-se comigo para ir para o trabalho, era uma pessoa em cima da cama gritando, eu não quero ir, eu não quero ir, chorando, esperneando e tal, e acabava o vídeo. Por quê? Porque trabalhar é um sofrimento. Se trabalhar é um sofrimento, você não vai conseguir encontrar prosperidade real ali. Porque aquilo é muito sofrido, é muito doloroso. A prosperidade está justamente em aquilo não ser um peso. É você, tá bom, eu trabalho, mas eu trabalho com prazer. É muito diferente quando você trabalha por obrigação e quando você trabalha, o trabalho que você faz sentido para a tua vida. São pesos internos completamente diferentes. Hoje eu faço o que eu nasci para fazer. É muito diferente quando eu trabalhava no emprego que não tinha nada a ver comigo, mas eu queria o dinheiro. Era diferente. O peso é muito diferente. A sensação após fazer um trabalho e durante o trabalho é completamente diferente. Porque um era, puta, eu tô aqui, preciso fazer, e tal, o outro é, não, eu gosto de fazer isso, isso me dá prazer de fazer. Enquanto eu estou fazendo, é um prazer aquilo. É bom, faz sentido, faz meu coração vibrar. Tem atendimentos que eu me emociono junto, que eu falo, caramba, que coisa incrível. É muito diferente, porque isso é o meu fluxo natural. A maior parte das pessoas não prospera porque estão indo contra a sua própria natureza. Ir no fluxo é você respeitar a tua natureza. O que faz sentido para você. E não me entendam mal, não é que você vai fazer só o que você quer. Não é sobre isso, a gente tem que fazer coisas que a gente não quer, somos adultos. Mas, quando a gente está no fluxo, as coisas tendem a fazer sentido, as coisas parecem que acontecem naturalmente. Por exemplo, você está
Você escolheu viver um sonho, mas você pensa: "Ah, eu quero isso", mas não é o momento de eu viver isso. E aparece alguém do nada e te traz essa opção. Eu vou dar um exemplo real, assim, para ficar mais claro. Eu sou uma pessoa que eu faço entrevistas, eu sou palestrante, e eu sempre quis, há muitos anos, fazer uma entrevista em espanhol. Desde muito jovem eu tinha esse sonho, eu imaginava eu fazendo isso. Era uma vontade minha. Só que não tinha peso nisso, era uma vontade. Ano passado, eu encontrei uma pessoa, por acaso, um amigo de uma amiga, na verdade, uma amiga de uma amiga. Nós nos conhecemos, ela tem um podcast e ela me chamou para participar do podcast dela, inclusive maravilhoso. Foi com a Noemi. A Noemi, ela já fez aqui uma entrevista no Fofocas Terapêuticas e eu já fiz 2 entrevistas para o podcast dela, que é o Conversation with Noemi, tem aqui no YouTube também. E ela me chamou e foi muito bacana, porque foi uma entrevista em espanhol e eu sei falar espanhol porque eu aprendi sozinha, mas eu nunca tinha conversado com alguém antes de conhecê-las. Então foi tudo muito novo, mas foi tudo muito legal e muito gostoso, porque era um sonho realizado, eu queria fazer aquilo. Teve peso fazer aquilo? Não. Foi, nossa, eu precisei fazer um movimento grande para encontrar essa oportunidade? Não precisei. Por quê? Porque eu estava alinhada internamente que era isso que eu queria, não tinha peso nenhum, e chegou um momento que o universo entendeu, ela está pronta para viver essa experiência. Então eu fui viver essa experiência, não tinha força, tinha o desejo. Quando a gente está vivendo na força, é como se eu quisesse fazer esse podcast, mas eu estava, eu quero muito, mas não vai acontecer. Como é que eu faço para conseguir uma oportunidade? Aí eu não sei o que fazer. E fico ruminando dentro de mim o porquê que deu certo, por que não deu certo, como é que eu faço para encontrar uma oportunidade? Isso nunca vai acontecer. E eu vou trazendo esse desespero para o meu campo. Isso é a força. E a maior parte das pessoas vive na força. E vive na força porque a gente não aprendeu a viver de outra forma. Gente, é muito importante isso. Nós vivemos muitas vezes na força, achando que isso é o fluxo, porque não nos ensinaram a viver de outra forma. Por quê? Qual é o ensinamento que a gente aprende? Viver é difícil, a vida é difícil, a vida é injusta. É o que a gente mais ouve, é o que a gente vê, é o que a gente acredita, que a vida é difícil, a vida é injusta, o trabalho é pesado, trabalhar é um horror. Segunda-feira, nossa, é o pior dia da semana, que é onde tudo começa. E quando você começa a se alinhar com o que você faz de verdade, o seu trabalho de alma, as coisas começam a ficar diferentes. Você para pensar, por que eu não trabalharia neste dia? E eu não estou falando que é para trabalhar todos os dias enlouquecidamente, mas eu vejo isso, eu comecei a ver isso antes de entender com as pessoas que iam entrando, que eu ia conhecendo, que as pessoas trabalham felizes, leves, e não tem tipo, se tem que trabalhar no domingo, vou trabalhar no domingo, feliz, com um sorriso, e tá tudo bem, porque eu tenho um objetivo aqui. Eu conheço pessoas que trabalham muito, muito, de segunda a segunda, mas elas estão felizes, porque aquilo não é um peso, é um sonho realizado. Elas vivem a vida vivendo o sonho delas no mundo. Então elas trabalham, trabalham muito, mas elas trabalham com amor. É diferente de outras pessoas que às vezes trabalham tanto quanto elas e até mais, mas é tão pesado que nada vale a pena. Quando a gente faz as coisas só pelo dinheiro, tudo fica mais difícil. Isso é até um exemplo interessante para trazer quando a gente fala de fluxo e força, né? Como empreendedora, eu tenho meta para bater, gente. Eu tenho meta para bater. Se você não sabe, vou contar esse segredinho. Tenho meta para bater mensal de dinheiro para entrar. Porque eu tenho uma vida para viver, tem conta para pagar, tem sonhos para realizar. Então, eu tenho uma meta mensal que eu tenho que atingir. E toda vez que eu começo a focar só no dinheiro, só na conta para pagar, a minha prosperidade começa a travar. Toda vez, porque eu saí do fluxo. O fluxo não é o dinheiro, o fluxo é aproveitar a vida, o fluxo é o objetivo maior por trás disso. Quando a gente se conecta com algo além do dinheiro, o dinheiro vem e vem muito mais. É um paradoxo, por isso que prosperidade não é algo lógico, porque se a gente só pensar no dinheiro, a gente não prospera. Eu demorei para entender isso.
Todas as vezes que eu falo: "Gente, espera, tem alguma coisa errada", que eu vejo que meu fluxo não está da forma como deveria estar, é porque eu desalinhei em algum ponto, porque tem vários pilares a prosperidade, tá. Então, às vezes, você desalinha no foco no dinheiro, às vezes você desalinha no merecimento, às vezes você desalinha na insegurança, às vezes você desalinha na ação, às vezes é o teu espiritual que está desalinhado. Tem vários pontos que a gente tem que olhar quando a gente está se alinhando com a prosperidade. E sempre a gente tem que fazer ajustes, mas em alguns momentos você vai entender, o porquê que é um ou é outro. Vamos dar um exemplo da força. Eu atendo pessoas de diversos lugares, diversas vivências e objetivos de prosperar, mas a maior parte das pessoas que eu atendo querem mais dinheiro. E eu atendo muita empreendedora, né? E tem empreendedor que já chegou para mim e falou: Pérola, eu já fiz de tudo para prosperar, eu não sei mais o que eu faço. As coisas não andam, parece, eu me esforço, eu trabalho, eu faço, eu tenho um plano, mas parece que está tudo travado. E você olha, se você vê, tipo, não é uma pessoa, e não é, eu fiz de tudo, não é uma pessoa que está falando isso da boca para fora, não. Pessoa disciplinada, que faz acontecer. Mas por que está na força se está tudo certo, o propósito está alinhado? Daí você fala, não faz sentido olhando no primeiro momento. Daí eu fui analisar energeticamente o que estava acontecendo com ela. Energeticamente falando, ela tinha questões espirituais travando ela. Questões espirituais. Tanto é que ela sentou para conversar comigo achando que ia ser um alinhamento de ação que teria que ser feito, ou de mentalidade, de algo. Daí eu falei, não, negativo, teu caso é espiritual. Teu caso é uma questão espiritual que está travando você, está tudo certo, não tem nada em você especificamente, é espiritual. E a gente fez o quê? A gente fez um processo para a retirada do bloqueio espiritual que tinha lá. Retirou, a vida andou, ela saiu da força. Então a gente tem que entender que quando as coisas estão muito sofridas, tá complicado, tá travado, tá na força. Não, você quer saber se tá na força? Tá difícil? Tá sofrido? Tá pesado? É força. Gente, fluxo não dá peso, dá cansaço às vezes, é óbvio, mas fluxo é tipo, caramba, eu faço isso com leveza. Quando a gente entra no fluxo, eu vou contar fofocas minhas. Quando eu comecei a entrar no fluxo, uma das coisas, um dos maiores desafios para mim é aceitar que o trabalho pode ser leve. É aceitar que pode ser fácil. Que o dinheiro pode vir fácil. Essa é uma das coisas mais difíceis para mim. Eu já comentei isso em alguns momentos, porque às vezes isso vem ainda, porque isso é algo muito forte no mapa de crença da minha família. Porque na minha família, na minha ancestralidade, dinheiro sempre foi algo muito difícil de chegar, difícil de vir. Até dói eu falar isso, porque isso não é meu. Esse é um peso que não é meu. Para minha família, para os meus ancestrais, o dinheiro vinha com muito peso, né? Eu sou consteladora, para quem não sabe, também é uma das minhas formações. Então, em constelações, eu já tinha essa questão consciente, entendendo? E em constelações ficou muito mais claro que alguns bloqueios de prosperidade que estavam ali no meu sistema não era meu. Era a minha ancestralidade. Eles fizeram tanta força para que eu chegasse aqui, para que chegasse a minha vez, que como é que eu não honro a força que eles fizeram? Porque eles fizeram um trabalho muito duro para que a Pérola hoje pudesse ser uma pessoa formada. Gente, eu sou a primeira pessoa da minha família a me formar na USP. Eu tenho muito orgulho disso. Muito orgulho disso. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ser formada na USP. Eu sou formada em português e japonês pela USP. É um grande orgulho, foi um grande sonho realizado. Eu não fiz isso pela minha família, eu fiz isso por mim. Mas eu venho de uma família que eu sei a construção que teve para ver. Para parte de mãe, a minha mãe foi a primeira pessoa na família que conseguiu se formar na universidade, numa faculdade. A minha mãe foi a primeira pessoa formada na faculdade na família. Foi uma construção para chegar até, além de uma faculdade pública. A minha mãe não tinha possibilidade de fazer uma faculdade pública porque precisava trabalhar para poder ajudar a sustentar a casa. Não que ela não tivesse capacidade, não tinha tempo. Não tinha possibilidade. E quando chegou na minha vez, eu pude fazer a faculdade pública. Eu pude fazer. Deu para conciliar, deu para fazer.
Deu para minha mãe me apoiar no meu processo de faculdade, deu para os meus pais me apoiarem no meu processo de faculdade. Deu para fazer a possibilidade que a minha família não teve, que a minha própria mãe não teve, de poder fazer uma faculdade pública por questão de conciliar. Vocês entendem isso? Isso vem um peso muito grande de gerações. E às vezes a gente está carregando para honrar. Eu entendi, por exemplo, que eu queria honrar aquele trabalho duro que foi feito, só que eu não preciso honrar na força. Eu posso honrar deixando ser leve, mas às vezes é difícil soltar um hábito. Às vezes você está na força por hábito e não porque está pesado. Eu me peguei nisso. Foi até recentemente, porque eu faço as mentorias, eu tenho as minhas mentoradas, que eu ajudo a alinhar com a prosperidade, mas eu também tenho mentores, tanto de negócio quanto pessoal, para poder me alinhar. Porque o maior investimento que você pode fazer na vida para prosperar é em você. Isso, anota isso. O maior investimento para você fazer para você prosperar é em você. E sempre vai ter coisas para a gente ir para um próximo nível. Então, eu invisto muito em mim, muito mesmo. E aí, em uma das mentorias que eu fui fazer, eu estava justamente alinhando isso, que eu falei, não, tem algumas coisas, tá bom, mas dá para ser melhor, eu não estou entendendo. E aí, dentro dessa descoberta, tanto do que a pessoa foi falando das minhas análises, eu entendi, eu estou fazendo força. Falei, mas eu estou fazendo força por quê? Daí eu parei para analisar, não fazia sentido algum. Eu falei, não precisa ter força aqui, por que eu estou fazendo força? Até que veio, a minha mentora falou, Pérola, isso é hábito. Sempre foi na força antigamente, não era? Você sempre fez isso na força, agora que você não precisa mais da força, você não está sabendo soltar isso, porque foi muitos anos condicionando o teu corpo para isso. Gente, quando a gente fala dessas coisas, não é só mental, a gente condiciona tudo. A gente condiciona corpo, emoção, expressão. Então, quando a gente está no momento de entrar no fluxo, é desprogramar isso, e às vezes a gente também vê onde a gente está para continuar na manutenção. Por quê? Para pensar. Foram 20 anos, se não mais, vivendo na força. Para, vamos dizer assim, 10 anos vivendo no fluxo. E numa história de vida, se a gente não tomar cuidado, quanto tempo pesa? Pesa mais 20 ou 10 anos? Ao longo de hábito. Óbvio que é 20 anos. Se você tem 20 anos, eu estou dando, mas pode ser mais. Se você tem 40 anos de força e você está em 1 ano de fluxo, o que pesa mais, gente? É isso que as pessoas não entendem. A força e o fluxo, ela é uma manutenção constante, porque você vai desalinhar. Não existe isso de, eu me mantenho na prosperidade o tempo todo, fluxo. Se você não se manter, não tiver técnicas de alinhamento para isso, formas de você alinhar a tua atitude, tua energia, teu espiritual com a prosperidade, você volta. Se você perder o foco, você volta. Por isso que eu sempre falo, prosperidade e alinhamento. E você está na força ou no fluxo, depende dos alinhamentos que você está fazendo. Hoje eu fiz um atendimento de limpeza energética, por exemplo. A limpeza energética é um processo muito importante para a gente se manter saudável em qualquer área da nossa vida. Qualquer uma. Porque a gente tira as cargas da nossa energia que estão atrapalhando o fluxo de fluir. E a pessoa que eu fui atender hoje, que eu fiz uma limpeza energética bem profunda, tal, uma das coisas que veio claro na mensagem da energia dela era o quê? Precisa trazer alinhamento diário para poder sustentar uma energia saudável, para poder trazer a proteção energética necessária para que as coisas fluam com leveza. Gente, é hábito, prosperidade e alinhamento é hábito, força e fluxo também é hábito. E é isso que as pessoas não entendem. Não é tipo, se você está na força, você não vai ficar na força para sempre. E se você está no fluxo, você não vai ficar no fluxo para sempre. O que vai te fazer se manter em um ou se manter em outro é quais são os hábitos que você está construindo. Quais são os hábitos que você está construindo? Você entende isso? Qual é esse hábito? Qual o hábito que você constrói hoje? É um hábito que está te mantendo na força ou fazendo você entrar na força? Ou um hábito que está te mantendo no fluxo ou fazendo você entrar no fluxo? Vou dar um exemplo. Se você tem um hábito de reclamar todos os dias, isso faz você ficar na força. Se você reclama das contas para pagar, se você reclama que você podia ganhar melhor, se você reclama, enfim,
Quanto mais você reclama, é como se você estivesse dizendo para o universo o seguinte: a vida está difícil. Então o universo entende: ah, se a vida está difícil, mas ela está botando força aqui, é isso que ela quer. Então vamos trazer mais coisas que façam ela reclamar, porque isso faz sentido para ela. E aí você vai ficar na força e não consegue sair daí, porque o teu hábito de reclamar te ajuda a fazer isso. E tem outros hábitos, eu estou dando um exemplo para vocês entenderem a lógica, para você entender. Um hábito, por exemplo, que já faz você se manter no fluxo é a gratidão. A gratidão, ela é um hábito que ela traz a prosperidade. Porque quanto você mais você agradece, o universo entende que é isso que você quer. Então ele vai falar: se isso aqui ela está agradecendo, se isso é o que ela está fortalecendo, vamos dar mais possibilidade para ela agradecer? Vamos fazer isso? Vamos alinhar isso daí? E é isso que o universo vai trazendo para você. Mais motivos. Por isso que é fluxo, porque com o que você está alinhado? É um fluxo de força ou um fluxo de leveza? Se a gente for falar, tudo é alinhamento. É um alinhamento com a força ou um alinhamento com o fluxo? O que é que você está fazendo? O que você está alimentando aí? Esse é um momento muito importante para você analisar o que você está alimentando no seu dia a dia, sabe? Eu atendi uma pessoa uma vez com relação à autoestima, que é uma pessoa que a gente estava analisando questões, né, para ela ficar melhor, mais feliz. E eu falei para ela: "Você tem questões de autoimagem muito forte". E ela não percebia isso. Falou: "Não, imagina". Daí eu falei: "Espera, vamos lá. Observe o que você falou sobre você mesma nesses 5 minutos". Daí eu listei as coisas que ela falou sobre ela mesma, muito negativas. Ela não tinha percebido. Deixa eu só pegar uma coisa que era no chão. Que era, por exemplo, ela falou sobre o quanto, assim, ela não era inteligente, que ela não era bonita, e ela não tinha sequer percebido que ela tinha falado coisas assim sobre ela mesma. Ela não tinha se dado conta, porque é um hábito tão comum que ela não tinha dado conta que ela estava se depreciando, porque virou hábito, não era nem mais consciente, era só o que saía. E são aí que é aí que a gente é pego, é aí que as coisas dão errado. As coisas dão errado quando a gente entra no hábito, quando a gente entra no automático. O automático, ele é perigoso, principalmente quando você está desalinhado. Quando você está na força, você vai entrar nos hábitos de força. E o fluxo, ele pode ser perigoso porque, como eu falei, qual hábito você tem mais no teu corpo? O da força ou do fluxo? Se for o da força, e dependendo de quanto tempo você ficar no piloto automático, pode ser que você volte para a força. Então é preciso ter todo este cuidado. Este cuidado para que você analise o que você está fazendo. E pensando em como se manter nesse fluxo, a gente tem que analisar muito. Primeira questão é o que é o desejo de prosperar que você tem, sabe? Eu vou fazer um atendimento com Mahalila. Não sei se vocês conhecem, Mahalila, ele é um jogo milenário indiano, muito poderoso, que ele ajuda a gente a mapear, dentro do objetivo da pessoa, onde a pessoa está, e passos que ela tem que fazer para desbloquear e alinhar com o objetivo. Eu vou fazer um grupo para se alinhar com o sonho de 2026. Se tiver interesse, me chama, vou deixar os links aqui abaixo, tal. Ele é muito interessante para dar clareza e direcionamento. Porque muitas vezes o que faz a gente não sair do lugar é falta de clareza. Se você tem um sonho, mas você não tem clareza de onde você está e o que fazer para se alinhar com ele, você não sai do lugar. Não sai. E é muito importante a gente falar isso, porque o fluxo para a prosperidade exige primeiro clareza do que você quer, não do caminho que você quer seguir. O caminho, vamos dizer, o caminho que tem que ser feito, mas a clareza inabalável de é isso aqui que eu quero. Lembra que eu falei que a pessoa que eu atendi, ela precisava acreditar em milagres e deixar se fluir no mistério da vida? É sobre isso, porque ela estava muito preocupada em como as coisas vão acontecer, na parte racional. Mas o universo, né, os oráculos estavam convidando ela a falar: olha, sai do racional e só acredita que é possível, porque aí você entra no fluxo. Porque a tua racionalidade está atrapalhando. A gente tem que entender o que atrapalha a gente. Às vezes, é ilusão demais que está atrapalhando e falta de pé no chão. Tem gente que está na ilusão do sonho
e não entende que não vai se tornar real. Um exemplo prático, por exemplo, eu atendo pessoas que, como eu falei, querem faturar mais, mas às vezes a pessoa quer um faturamento que não é condizente com o que ela está disposta a entregar e o preço que ela está disposta a cobrar. Então, se você quer um faturamento, vamos usar um exemplo, um faturamento de R$ 20.000, mas você quer trabalhar 3 vezes na semana, porque é o tempo que você tem livre, e o teu atendimento é R$ 200, a conta não fecha, correto? Você entende? É alinhamento. Você tem que ter um foco e um alinhamento. Existe sim a questão de você acreditar que as coisas podem vir de vários lugares, isso precisa ser feito, mas também precisa ter um alinhamento mínimo com o objetivo. Você tem que acreditar que ele é real, mas o que você está fazendo para ele se tornar real? Não é só desejar, e não é só planejar, é o planejamento com a ação mais aberto para que algo ainda melhor aconteça. Mas tem que ter esse alinhamento. E às vezes, quando eu vou encontrar com as pessoas, a maior parte das vezes, não tem esse alinhamento. A pessoa tem um sonho, mas ela não está alinhada mentalmente de uma forma lógica. Que, por exemplo, se você pessoa tem 3 vezes na semana para trabalhar querendo ganhar 20.000, das duas, uma. Ou ela tem que diminuir a meta dela para algo que seja verdadeiramente mais factível no momento, dentro do tempo que ela tem para dispor. E outra questão também, precisa aumentar preço. Primeira coisa, independente disso, tem que aumentar o preço para ser já algo mais compatível. E depois dentro da linha, é compatível agora esse sonho realmente, ele faz sentido ou é um sonho que joga mais para frente? Então a gente tem que alinhar. O fluxo, ele exige alinhamento. O fluxo, ele exige que você tenha, seja brutalmente honesto com você, com o que você está fazendo, com quem você é, e vá fazendo esses ajustes, sabe? Se manter no fluxo é ajuste fino. Porque as pessoas pensam que a prosperidade é uma linha reta, ela não é, ela é um caminho tortuoso, porque às vezes você começa a fazer o processo, as coisas estão vindo, mas você chega num ponto que você fala, não era bem isso que eu queria. Ou não era bem assim, daí você vai ter que ajustar para voltar para a rota que você quer, ou ir para uma rota que faça sentido para você agora. E esses ajustes sempre vão ter que ser feitos, porque a gente tem que se alinhar com o que vem. Se você tem que lidar com o mistério da vida, você também tem que ter a flexibilidade para lidar com o mistério da vida. O milagre, o mistério exige flexibilidade, porque senão você trava ele. Eu já parei para pensar quantas vezes eu travei coisas, porque eu comecei a ser racional demais. Eu sou uma pessoa que, por sempre ser uma pessoa muito positiva, hoje eu me alinho ainda muito mais. Eu tive muitas oportunidades na vida e algumas eu neguei porque eu entrei na racionalidade extrema. E aí eu fechei portas que depois eu pensei: "Nossa, e se eu tivesse aceitado aquilo, que eu não fui por medo de, eu não sei e tal, mas era algo que era para eu me jogar e fazer". E eu me pensei: "Nossa, e se eu tivesse feito?". E aí, tanto é que depois que eu tranquei aquela porta, demorou tempo para abrir outras portas, porque eu fechei o fluxo. Quando a gente entende que a gente está na força no fluxo, também são sinais, porque às vezes você está no fluxo, só que você começa a resistir. Porque tá vindo fácil demais, porque você, não faz sentido. Daí começa a aparecer umas oportunidades e você começa a falar: "Não, não, 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 não quero, não quero, não quero". E quando você começa a se fechar para as oportunidades, o universo olha para você e fala: "Ih, olha, ela entrou no fluxo, mas ela tá negando. Se ela tá negando o fluxo, vamos dar uma chance para ela, vamos deixar um tempo aí. Se ela negar muito, a gente fecha a porta de novo". E é isso que acontece, você vai fechando a porta. Naquele momento eu não tinha essa consciência, começou a vir oportunidades e eu comecei a fechar a porta. Quando eu comecei a fechar a porta, o fluxo parou. Por quê? Eu desequilibrei a balança do dar e receber, porque eu dava muito, como uma pessoa que eu sou terapeuta, gente. Eu tenho terapia no sangue, assim, eu sempre fui uma pessoa, mesmo antes de ser terapeuta, que gostava muito de ajudar os outros, de ouvir, de ajudar de coração. Então eu tenho muito isso. Eu sou uma pisciana com acidente em peixes, então já viu, né. E aí, quando eu fui fechando essas portas, a vida travou de novo, travou alguns pontos, até eu entender que era isso.
Até eu começar a me alinhar de novo. Só que daí eu tive que começar um movimento de novo, de alinhamento, de abrir as portas e aceitar. Não, eu aceito. Eu aceito. E quando eu comecei a abrir, aí a vida começou a andar de novo, porque o fluxo é sobre isso. É como um rio. Se você coloca uma barragem, a água não vai passar. Se a água não passou, travou o fluxo. E o que acontece? O outro lado, para onde a água não está indo, acaba secando. É a mesma lógica, a prosperidade é sobre isso, o fluxo é sobre você deixar a água ir para onde ela precisa ir, não necessariamente para onde você quer, porque é isso que trava o fluxo da prosperidade, porque você acha que sabe o que você quer. Só que aí você coloca muitos objetivos, muito só pode ser dessa forma, daí as coisas não andam. Eu já atendi gente que aconteceu exatamente isso. Na energia dela, mostrava infinitas possibilidades dela ganhar dinheiro. Mas ela acreditava que só poderia vir de uma forma. E nada do que eu falasse para essa pessoa, ela conectava com isso, ela acreditava nisso. Então, se ela não acredita, não vai vir de outro lugar. Porque você tem que estar aberto, entende? Se você não está aberto, não vai vir. Não é que não existe, mas não vai vir. Por exemplo, se você acredita que seu dinheiro só pode vir do seu trabalho, ele só vai poder vir do seu trabalho, não vai poder vir de outra forma. Então, ele não vai vir. E pode ser contraditório, mas dinheiro pode vir de muitos lugares, gente. Pode, você pode ganhar do trabalho, você pode ganhar com investimento, você pode ganhar dinheiro de presente. Eu ganho dinheiro de presente. Não sei você, eu ganho dinheiro de presente. É algo que acontece na minha vida. No começo é estranho. No começo é esquisito, porque, né, você fala, mas o fluxo é sobre isso. Quando você deixa o dinheiro vir, porque antes eu me constrangia, porque as coisas começavam a vir. Depois eu falei, não, eu aceito, eu entendi que eu tenho que aceitar. E gratidão, muito obrigada, eu aceito sim. Obrigado. É lícito? É. É um presente dado de coração? É. Então por que eu não aceitaria? Antigamente eu não aceitaria porque eu ia achar que ia ter uma condição para esse dinheiro vir, ou porque eu achava que não era lícito pegar dinheiro de alguém porque é dinheiro fácil. Hoje eu entendo que o quê? Eu estou aberta ao fluxo, então se o dinheiro quer vir, eu deixo ele vir. Porque eu comecei a perder dinheiro porque eu dizia não. Foi até uma pessoa que falou isso para mim, e doeu, gente. Nossa, doeu. Falei, pera, eu aprendi a não negar dinheiro com você. Porque eu estava fazendo um tratamento com uma pessoa, e a pessoa, a pessoa queria me pagar, e eu não deixei a pessoa me pagar. Não deixei. Porque eu tinha crenças muito fortes na época de cobrar pelo meu trabalho. Faz um tempo isso. Eu tinha crenças muito fortes, eu não sabia cobrar, e a pessoa virou para mim e falou: Pérola, naquele momento, eu vi que eu não podia negar dinheiro, você estava negando o dinheiro de vir, e eu aprendi com você que não pode fazer isso. Mas ela aprendeu por quê? Porque ela viu, tá errado, ela não tá querendo cobrar pelo trabalho dela. Eu levei um tapa na cara quando ela falou isso para mim, doeu, mas depois eu entendi, caramba, é verdade. Se o dinheiro quer vir para minha mão, a pessoa quer me pagar e eu falo não, porque eu tô com vergonha de cobrar, porque eu tô sem jeito de cobrar. O que eu tô dizendo para o universo? Eu tô dizendo para o universo que eu não mereço dinheiro, eu não mereço prosperidade, então o dinheiro não vem. Você tá entendendo? Só que a gente faz isso de formas mais sutis durante o dia a dia. Às vezes a pessoa quer te oferecer uma ajuda e você fala: ah, não precisa, você está atolado de trabalho, você está cansado, você está exausto, você está falando, ninguém me ajuda, eu estou exausto. Aí vem alguém falando: olha, eu estou aqui, dá para mim o trabalho para eu fazer, eu te faço isso para você. Você fala: não precisa, por quê? Você tem medo de desagradar, porque você olha e fala, a pessoa não vai fazer como eu faço, entre outras coisas. O que é isso? Você está fechando a porta para a prosperidade. Então, é uma forma de fechar a porta para a prosperidade, porque às vezes aquela pessoa com aquela questão resolveria muita coisa. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é oportunidade, é relacionamento, é conexão. Então, a gente tem que estar muito ligado, porque às vezes a gente está fechando a porta da prosperidade de várias formas. Por exemplo, que nem eu estava fechando, não aceitando dinheiro porque eu queria ajudar aquela pessoa. Só que a pessoa queria me pagar. Ela podia me pagar, mas eu estava, não, mas eu quero. Não, mas a pessoa quer me pagar, então eu tenho que aceitar o dinheiro. Daí aconteceu situações depois com relação a isso, quando eu já estava com o meu merecimento mais em dia, que eu fiz realmente para ajudar uma pessoa, que era uma pessoa que estava num momento de crise mesmo.
A pessoa que teve um problema na família sério, e eu vi aquilo, eu falei: "Eu posso ajudar?" E eu falei: "Não, você precisa de ajuda? Dá para fazer isso aqui a nível energético para te ajudar". Ela falou: "Pérola, eu quero". Eu falei: "Beleza". Daí eu fui, eu fiz, ajudou a resolver o problema, foi muito rápido, inclusive, porque a energia tem dessas, às vezes é muito rápido. E aí a pessoa virou para mim e falou: "Pérola, eu quero pagar. Eu sei que você me ajudou de coração, mas eu quero pagar para você". Daí eu parei, eu falei: "O universo está me testando". Daí eu me toquei: "O universo está me testando". Daí eu aceitei o dinheiro. Eu falei: "Não, obrigado, tá, é tanto, tá aqui minha conta". Por quê? Porque o dinheiro quer vir e às vezes você não tá deixando. Eu não deixava o dinheiro vir. Isso é força. Porque às vezes as pessoas querem te dar o dinheiro e você, ah, não, porque não é lícito, não é justo. Eu já vi gente negando dinheiro. Eu já neguei dinheiro e eu já vi gente negando dinheiro em forma de presente. Eu falo, não, e quando você faz isso, é como se você estivesse falando para prosperidade. Ah, olha, não, obrigado, volta amanhã, tá? Daí você fala isso e no dia seguinte você fala, nossa, o dinheiro não entra, né? Ai, a vida tá difícil, mas no dia anterior uma pessoa bateu na tua porta e falou, olha, você quer isso aqui? Eu tô falando de dinheiro, mas às vezes é uma oportunidade. Você fala, ah, não, não precisa, bobagem. O fluxo é você saber aproveitar as oportunidades. E como eu falei, às vezes, quando as oportunidades vão vir, vai dar medo, gente. Vai dar medo. Mas é você saber entender que aquilo é o que vai te levar para um outro nível que você quer viver. É muito importante isso que eu estou comentando aqui, porque, gente, é um ajuste fino às vezes. Como eu falei, você olhar e falar o que você está negando a receber. O que você está negando a receber. E eu falo assim de coração aberto, porque essa era uma pergunta que eu estava fazendo para mim ontem. Porque, gente, são prosperidades, são níveis que a gente vai desbloqueando, sabe? E eu parei para ver dentro das coisas que eu estou fazendo, eu falei, não tem coisa que eu acho que eu ainda estou negando a receber para ficar ainda melhor a minha prosperidade, para o dinheiro ainda vir melhor. E aí eu estava vendo o que que é. E aí é a abertura para receber, é os alinhamentos que tem que ser feito. Às vezes não é abertura, mas é ação, é atitude, tem várias questões. Então, a gente sempre estar no processo de manutenção, entender o que que é para agir mais? É para alinhar mais comigo? Para receber mais? Para doar mais? Só que isso você tem que entender o fluxo. Eu fiz foi uma live, né, foi do Alta Frequência para Prosperar, que é o quadro de segunda-feira para começar a semana em alta frequência, que eu falei sobre a importância de respeitar ciclos, né. A prosperidade também tem ciclos na nossa vida, a gente tem que entender que ciclo que a gente está vivendo. A gente está vivendo no ciclo de plantio? A gente está vivendo no ciclo da colheita? A gente está vivendo no ciclo da nutrição? A gente está vivendo no ciclo, entende? A gente tem que entender na prosperidade qual é o momento, porque às vezes você está plantando, mas você já está querendo colher. Às vezes está na hora da colheita, mas você está meio, ah, não, vamos esperar mais um pouco. Só que se você esperar demais, apodrece. É tudo um ciclo natural. Sempre quando vocês vão pensar nas coisas, imagina a natureza. Não tem um tempo para plantar, para crescer, para colher e para morrer? Tudo na vida segue esse mesmo ciclo. Tudo na vida. Tanto é que você nunca vai se manter igual. Sua prosperidade não vai se manter igual. A sua vida nunca vai se manter igual. Você vai sempre ter que fazer movimentos para que você alinhe a tua vida para o lado que você quer. Porque a sua vida é como se fosse um barco. Sabe um barco à vela? Os barcos à vela? É como se a tua vida fosse um barco no oceano. Se você não ajustar a rota que você quer, você vai sendo deixado levado pelas águas e você vai parar em qualquer lugar. E a maioria das vezes é um lugar que você não quer ir. Mas você deixou a correnteza te levar. Você falou: "Ah, não, deixa eu ver as possibilidades que o mundo tem para mim". Só que as possibilidades do mundo muitas vezes não é o que você quer viver. As possibilidades do mundo é o que alguém acha que é interessante para você viver. Daí você chega lá e você fala: "Caramba, mas não é isso que eu quero". Mas no meio do caminho você não fez os ajustes de rota. Agora, se você começar de novo e você fala: "Ok", você define um objetivo, é para lá que eu quero ir. E você vai olhar,
Se você está, por exemplo, imagina você nesse grande oceano, você fala, tem uma ilha lá longe, vai para aquela ilha. Então você vai subir no barco para ir para aquela ilha, você vai ajustando o timão, vai ajustando a vela para pegar o vento, tudo para ir em direção àquela ilha, porque você tem um objetivo. Em alguns momentos vão vir tempestades que vão fazer você sair um pouco da rota, mas você vai fazer o quê? Você vai ajustar de volta, falar: "Não, tudo bem, a tempestade me tirou um pouco do foco, mas é para lá, então bora, ajusta a rota para lá, vai, vira a vela, vai que vai". E você ajusta a rota. Pode demorar um pouco mais para você chegar do que você gostaria, mas como você tem aquele objetivo, você sempre vai ajustar a rota para lá, independente se você pegue questões de tempestade, independente se você acaba encontrando um animal marinho que tire um pouquinho, desestabilize o barco, não interessa. Não interessa. Você vai seguir. Você vai seguir. E o fluxo é sobre isso. Alinhamento para o fluxo é sobre isso. Não é sobre dar tudo certo. É sobre você sempre se alinhar com o que você quer. E quanto mais alinhado você tá, mais leve fica, porque coisas incríveis começam a acontecer. Coisas incríveis, você fala, não tem explicação. Fala, nossa, você quer um negócio, as coisas fluem. Coisa vem, você tem um objetivo, às vezes aparece uma parceria que vai te levar para esse objetivo. Você quer uma resposta para uma pergunta, aparecem situações que respondem aquela pergunta. Quando a gente vai se alinhando com o fluxo da prosperidade, é sobre isso. Tudo vai ficando mais fácil de manejar, entende? Mais leve, mais orgânico. Mais orgânico, acho que essa é a palavra, é orgânico, porque, a gente vai entrando no fluxo natural da vida, então as coisas começam a fazer um sentido diferente. É como se a gente tivesse entrado na programação da planta, sabe, porque a planta, você não precisa ficar falando: "Oh, vai planta, cresce", ela vai crescer, ela sabe o que ela tem que fazer. Quando a gente entra nesse fluxo, a gente entra no nosso fluxo natural de crescimento, então vai crescer, pronto e acabou. E é sobre isso, né. Essa é a questão que eu queria trazer para vocês hoje, é vocês analisarem, tá na força, tá no fluxo, como o que que vocês podem ajustar para poder fazer isso. E eu vou finalizar hoje com um oráculo, tá. E eu vou finalizar com o oráculo do São Miguel Arcanjo. Eu nunca tirei esse oráculo aqui, é um oráculo que eu gosto muito, eu uso ele muito mesmo em tratamentos de limpeza energética, questões espirituais, ele é ótimo. Então, vamos ver a mensagem de São Miguel Arcanjo para alinhar com o fluxo da prosperidade. Para quem está aqui, tanto no ao vivo quanto vendo a gravação, qual é a mensagem para se alinhar com o fluxo da prosperidade? Deixa eu abrir aqui, gente. Espera aí. 1, 2, 3. Bora lá, vamos ver o que São Miguel Arcanjo falou. A primeira carta, a mensagem é: luz que és, espalha a tua estrela. A segunda: amor e luz, você é exemplo. A terceira: você é amor de luz e cura. Daí o que que essas mensagens falam? Primeiro, luz que és, espalha a tua estrela, falando, você precisa olhar para a tua luz, você é a luz, você tem que espalhar esse brilho. Então você precisa, para se alinhar com a prosperidade, se permitir brilhar, se permitir ser você e compartilhar quem você é com o mundo. Amor e luz, você é exemplo. Tá falando, você é um ser de amor, você é um ser de luz, você tem que entender, você é um exemplo, mesmo que você não enxergue, você é um exemplo. Por isso que você tem que compartilhar. Acredita que o que você tem para oferecer faz sentido para alguém. Você é amor de luz e cura. Então, mais uma vez, o amor. Você é amor de luz e cura. Então, você acreditar no que você tem, nas bênçãos que você tem, que você pode espalhar amor, que você pode espalhar a luz, que você pode espalhar a cura. Para você se alinhar com o fluxo da prosperidade, primeiro você tem que acessar você, o amor em você, para que você possa compartilhar o que você tem. Eu acabei fazendo um post recentemente que tem muita relação com isso. Eu postei aqui, depois de dar uma olhada, que era sobre o show do Bad Bunny, né? A gente acabou de sair do Super Bowl aí, e o Bad Bunny fez um show que ele se posicionou.
E a questão qual é a relação disso com a tua prosperidade? Se você não se permite ser verdadeiro com o que você acredita e se posicionar, isso é o que está trancando a tua prosperidade. Se você não está compartilhando a tua verdade com o mundo, com o amor, isso também está trancando a tua prosperidade, porque tem alguém que precisa de você. E, primeiro momento, você precisa expressar quem você é. Tem muita gente que não prospera porque não está alinhado com a própria verdade, não está alinhado com quem é. Está tentando ser outra pessoa, e tentando ser outra pessoa jamais vai prosperar. Gente, eu falo por experiência própria, tá? Eu não tento ser outra pessoa, mas quando eu não estou sendo verdadeira, escondendo coisas de mim, quando eu escondo coisas de mim mesmo, a vida trava. Porque eu não estou sendo leal comigo. Quando a gente não é leal com a gente, cria uma desordem energética que tira a gente do fluxo, porque a gente sai da honestidade e cria uma bagunça na energia. Então, para pensar nisso. Você está sendo você? Você está se permitindo ser? Você está se permitindo compartilhar quem você é com o mundo ou você está se escondendo? Então, começa isso. Se você precisa de ajuda para se entender mais quem você é e como compartilhar a sua verdade no mundo, clica aqui abaixo, eu vou deixar aqui os meus contatos, o formulário para uma sessão diagnóstica, para eu te dar um passo de como você começa a se alinhar com você, para se alinhar com a prosperidade. Ok, meus amores? Um grande beijo para vocês, uma ótima semana, e é sobre isso. Semana que vem, na segunda, nós temos a alta frequência para prosperar, 12h30, e na quinta, às 7 horas da noite, mais um Fofocas Terapêuticas para a gente fofocar, fazer fofocas que curam. Um grande beijo para você, uma ótima noite, tarde ou dia, dependendo do momento que você está vivendo.